Boa tarde. Eu terminei agora há pouco de editar o vídeo número 73 da série sobre a geografia do Francisco. E o vídeo foi gravado no dia 30 de abril de 2018. Eu terminei a edição agora, hoje, dia 26 de dezembro de 2024. Então, nesse vídeo, retomando a nossa série, o Francisco fala da dificuldade dos membros da grande síntese para falar sobre a doutrina, para falar sobre o puro Dharma. Ele fala do nosso despreparo e também da nossa pouca habilidade para falar de forma simples, tocando as pessoas da mais erudita às mais simples, por exemplo, dos povoados do entorno da fazenda. Então, compreender o Shuddha-dharma, ele fala, é compreender o Swadharma, ou seja, o Dharma pessoal, que é único, né? Aquele Dharma que não pode ser bom mais do que para uma única pessoa. Esse é o Swadharma, né? Então, essa é a beleza do puro Dharma. Ele se adequa às circunstâncias de tempo e lugar e às idiosincrasias que caracterizam as distintas pessoas. Então, Francisco fala do respeito que todos deveremos ter com o Swadharma, com esse Dharma pessoal de cada um. E para ilustrar a sua fala, ele menciona a importância que teve na sua vida se fazer respeitar, exigindo de todos, inclusive as pessoas da sua família, o respeito pelo seu Dharma. Então, Francisco sempre exigiu de toda a família, inclusive da sua mãe, esse respeito pelo seu modo próprio de viver. E se houve algo de importante que ele reaprendeu, ou que ele reforçou, vendo na experiência dele com o Srivajana, foi exatamente isso. Essa capacidade para se orientar unicamente pela expressão do Dharma ao seu alcance, no seu coração, ou seja, o Swadharma, que nos é revelado pelo Antaryamin. Então, essa palavra sânscrita, Antaryamin, ela é composta de 3 partes. Antar, que significa interior, dentro, Yamin, que significa controlador ou guia, e in, que é um sufixo que indica aquele que. Então, Antaryamin literalmente significa aquele que controla de dentro, ou o guia interior. No contexto do Mahabharata e da Bhagavad Gita, o Antaryamin é também um epiteto do próprio Senhor Krishna, porque se refere a essa sua presença imanente em todos os seres, em toda a criação. Então, o Antaryamin é essa força controladora e guiadora dentro de cada indivíduo. É essa alma suprema que reside no coração de todos nós. O conceito de Antaryamin é bastante explorado em vários momentos do Mahabharata, principalmente através dos ensinamentos de Krishna a Arjuna.
Por quê? Porque o Krishna se revela como esse guia interior, esse avatar que inspira as ações de todos os seres, mesmo que eles não estejam conscientes disso. Ele é, então, essa testemunha silenciosa de todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todas as nossas ações. Ele representa essa força motriz por trás de todas as experiências da nossa vida. Então isso, né, é o que nos liga o Antaryami com a ideia de Swadharma, que é esse Dharma específico de cada um, que é exatamente aquilo que nós conseguimos captar do Antaryami, que é específico de cada um, de acordo com o seu nível de consciência e de evolução. Então, na Bhagavad Gita, o Krishna descreve a si mesmo como se ele fosse o Antaryami, né? Representando o Antaryami. E ele afirma que o Antaryami, né, que é esse Senhor do coração de todos os seres, né, que nos guia como se ele nos guia como essa fonte de toda a consciência e conhecimento ao nosso alcance. Ele nos guia como aquele que sustenta e governa o universo a partir de dentro de cada um de nós. Então esse conceito de Antaryami, ele é central no puro Dharma. Ele é central ao Shuddha Dharma. Ele destaca a natureza divina inerente a todos os seres e a importância da gente buscar essa conexão com essa divindade interior, né? Então, por meio da nossa prática espiritual, por meio da nossa meditação, por meio das práticas devocionais, a gente se aproxima, a gente acessa o Espírito em nós como sendo esse Antaryami, né? E é esse o modo que nós temos de alcançar a libertação, né? Alcançar moksha, que é o quarto dos purusharthas, né? A gente tem Dharma, Artha, Kama, Moksha, e a síntese de todos eles seria o quinto purushartha para nós do Shuddha-dharma, que é Prakriti. Então, olha só que exemplo importante é essa capacidade dos verdadeiros mestres de dizerem que muito mais importante que a opinião deles acerca de qualquer coisa é a expressão em cada um de nós do Antaryami, do Espírito que nos dá a vida. Então, quando nós começamos a desenvolver a capacidade de auscultar esse mestre interior que reside em nosso próprio coração, o Antaryami, nós vamos tendo cada vez menos necessidade de escutar qualquer instrutor externo, independentemente deles concordarem ou discordarem da nossa posição. Ou seja, nós vamos nos libertando daquela fase do desenvolvimento do ser humano que corresponde à experiência religiosa. Nós vamos nos libertando dessa religiosidade mais coletiva, mais dogmática, para ir alcançando a esfera única, né, da espiritualidade mais pura, que nos permite reconhecer a nossa própria lei, o nosso próprio Swadharma, como acima e além de qualquer expressão de religiosidade externa. Então, é a capacidade dessa escuta que define como nós devemos nos colocar no processo da vida. Então, e jamais deve ser a partir desse momento, né,
o que representa a personalidade de qualquer instrutor externo. Essa autonomia em relação às hierarquias mundanas, em relação às religiões, é a marca característica do Shuddha Yogi. É a marca característica disso que a gente chama do puro Dharma. É a marca característica do Shuddha Dharma. Então, o verdadeiro mestre é aquele que ensina ao seu discípulo a se libertar dele, o mestre. E é isso o que ensina o Shuddha Dharma, que representa aquele nível, aquele estágio de superação das etapas religiosas da nossa espiritualidade. Então, tem que ficar bem claro, né, para todos nós, que as escrituras, todas elas, se elas têm uma finalidade, né, no seu nível mais elevado, é exatamente esse, nos ensinar que nós não necessitamos de nenhuma delas. Que é exatamente isso que afirma, né, a Bhagavad Gita, onde o Shuddha Dharma foi revelado. Quando a Bhagavad Gita afirma de que vale toda a literatura védica para quem alcançou o Atma. Os Vedas, esses textos sagrados, eles são como um poço de água que mata a sede de quem tem sede. Mas de que vale um pequeno poço de água para quem encontrou a fonte de todas as águas? Então, eu quero deixar vocês agora com a fala do Francisco e agradecer por essa oportunidade de estar aqui com a gente para mais esse vídeo da nossa série. Grato a todos. Namastê. Então, irmãos, eu devo dizer a vocês que vocês já imaginaram se vocês fossem convocados para dar um curso prático, né, sobre esse tema tão básico, tão importante, que é a descoberta do nosso próprio Dharma. Será que depois de ter ouvido todos vocês, vocês têm certeza de que teriam, repare bem, dado uma contribuição a essas pessoas que vocês estavam dando o curso, uma contribuição para que elas se encontrassem, ou seja, encontrassem a sua própria lei, aquele caminho excelente, insubstituível, único para cada um de nós,
será que, por tudo que nós escutamos, por tudo que falamos, eu tenho a impressão que as pessoas sairiam do curso, sabe? Assim, e vocês todos, quem melhor falou de que isso é um assunto complexo, é um assunto que se precisa refletir mais, mas é uma coisa que a gente tem que refletir é isso. Se fôssemos convocados para dar uma aula sobre Dharma, e um dos tópicos dessa nossa conferência fosse que fazer para descobrir o seu próprio Dharma. Olha, Sri Anantam tem um artigo muito interessante. O que é que eu faço? Um artigo assim, bem simples. Desses artigos que, por sua simplicidade, eu tenho grande admiração, porque complexidade já foi sinônimo de profundidade, e hoje não é mais, para mim. Hoje eu tenho uma profunda reverência e admiração por quem é simples, por quem tem a capacidade de tornar as coisas complexas do caminho espiritual numa coisa facilmente assimilável até pelo analfabeto. E eu acho que nós deveremos perseguir essa simplicidade para falar para qualquer pessoa. Olha, nós todos que estamos aqui dentro, que tivemos a felicidade de ter as letras na nossa vida, né? Eu tenho certeza que ficou assim muito obscuro o tema. Agora imagine se eu estivesse falando para uma plateia de pescadores analfabetos de um certo povoado distante. Como é que o que faríamos para comunicar a essas pessoas o que é Dharma? Por exemplo, como comunicar a um homem como Nivaldo na fazenda, uma pessoa totalmente analfabeto, sabe? O que é Dharma? O que é Dharma? Como é que eu faço para mostrar a Maurício, a Clédson, a Andréa e transmitir esse conhecimento a eles? Se nós, mesmo pessoas que estamos no mesmo barco, né, com o mesmo grau, assim, o mesmo não, mas quase que a nossa cultura, né, cultura individual de cada um de nós é mais ou menos semelhante. Nós tivemos tanta da dificuldade de falar sobre o assunto que eu tenho que ser honesto. Eu fiquei aqui de uma maneira assim
vigiadamente impessoal, porque eu estava querendo aprender sobre Dharma. Então eu fiz a personalidade Francisco desaparecer e fiquei aqui como alguém leigo, querendo aprender sobre o assunto, porque me disseram que é muito importante que nós saibamos o que é Dharma e como descobri-lo. Então, eu parece que estou terminando de escutar vocês e eu não sei, me parece que não me acrescentou nada o que eu escutei. Se eu tivesse no zero e tivesse que aprender sobre Dharma, este tema tão básico, tão fundamental, eu não sei não, eu acho que eu não teria saído do lugar. Pelo amor de Deus, me digam o que é Dharma. O que fazer para descobri-lo? Senantran diz, tem um artigo que ele fala Dharma. O que é que eu faço para me identificar com ele? Ele tem uma série de artigos assim, muito interessantes, que ele tenta, num esforço imenso, transmitir certas coisas difíceis de serem compreendidas dessa mudança que a humanidade terá que fazer do Dharma que a conduziu no passado e do Dharma que deverá conduzir a humanidade agora. Mas é uma linguagem tão simples que a gente vê que aquele homem fez um grande esforço para escrever aquele artigo. Que ele tem um artigo que diz assim: tudo sobre Deus. Eu li esse artigo e já resolvi há mais de 30 anos nunca publicar esse artigo, porque ele terminou o artigo e não me disse nada. Eu nunca tive interesse nenhum de publicar esse artigo de Sri Anantran. Nunca. Mas eu conheço uma série de artigos dele que a gente sente que aquele homem quebrou a cabeça para passar aquele conhecimento para todos os seres, o mais letrado, o mais erudito, até a mais ignorante criatura. E eu tenho a impressão que se eu agora passar aqui de um por um a palavra e perguntar a qualquer um aqui: que conselho vocês darão a uma pessoa que se aproxima da instituição sobre Dharma, a importância da sua descoberta? Como é que nós faremos? Quer dizer que Dharma é uma lei pessoal, é um modo de funcionar que o grande ser
na sua magnífica e incomparável inteligência, escolheu para cada um de nós como o mais excelente caminho. No Sanatana Dharma tem uma passagem que diz assim: não há Dharma bom para mais do que uma pessoa. Olha que coisa, hein? Não há Dharma bom para mais do que uma pessoa. Então, isso é assunto fundamental. Já vimos que nós deveremos auxiliar todos a compreenderem o Suddha Dharma, né? Ou o Mahadharma, ou o Sanatana Dharma. E definir da grande lei eterna aquilo que foi dispensado para mim nesse momento, atendendo a minha necessidade pessoal. Ou seja, de acordo com o momento evolutivo que eu me encontro, a sabedoria do grande arquiteto do universo dispensou para mim uma maneira de ser, um jeito de ser, que eu dei valor e vi que se eu tive um diminuto avanço nessa vida, esse avanço foi por conta do respeito que eu pedi às pessoas pelo meu Dharma. Era minha mãe, era meu pai, era Srivaja, era Darcy Anantran, sabe? Eu vi 30 dias com Sri Anantran na Índia e ele me expôs a uma série de situações. E aquelas situações, a grande maioria delas, era situações que me colocava diante dele totalmente decepcionado. Totalmente decepcionado. E ele, às vezes eu dizia a ele que estava decepcionado com o que eu tinha acabado de viver, e ele tinha a coragem de me dizer: não se decepcione comigo. Você tem que olhar para o Filho de Deus, Antaryami, dentro de você, ou seja, a parte do Filho de Deus que está disponível para você nessa vida. Ele só faltava quebrar o dedo indicador tocando no peito dele. E eu... Que coisa importante foi isso. Que coisa importante foi ele saber que era o mestre, né? Repare. E dizer a mim mesmo: tem algo milhões de vezes mais importante do que eu. É aquele que lhe dá a vida, que é o Filho de Deus dentro de você, Antaryami. Que você tem obrigação de prescutar.
Poxa, isso foi para mim uma coisa tão valorosa que vocês não podem imaginar o valor que tem isso para mim, para definir perfeitamente como eu deveria me colocar no processo da vida, ao ponto de que quando Sri Vajra agiu comigo da forma que ele agiu e que eu quase que enlouqueço, porque eu comecei a desconfiar de mim mesmo. Naquele momento, Sri Janardana aparece e me diz: Vajra é apenas um homem, ele não é Deus. Deus é a essência dele. Portanto, você nunca mais cometa um absurdo desse de estar totalmente perturbado com a personalidade Vajra. E ali eu retornei para mim, e mesmo ainda muito novo, recobrei a sanidade, porque eu acho que eu me tornei uma pessoa insana quando desconfiei de mim mesmo. Olha, por causa da maioria, era realmente uma boa definição de loucura. Era aquela. Eu desconfiar de mim mesmo. Ele tem razão, eu recobrei a sanidade e passei a conviver com todas as pessoas assim, tentando o máximo possível não me decepcionar com ninguém, mas me decepciono ainda hoje, apesar do grande esforço para não me decepcionar, mas eu vejo que aqui e acolá eu estou decepcionado. E eu não deveria. Não deveria. Eu deveria era seguir o ensinamento do mestre, que me apontava para dentro de mim, e que a maior orientação que eu podia tomar nesta vida não vinha do exterior, mesmo da mais alta autoridade, mas elas, para ser importante e verdadeiramente útil, ela tinha que vir do mais profundo de mim mesmo para descobrir essa parcela da grande lei dispensada para mim, precipitada para mim, de acordo com a minha necessidade evolutiva. Pronto. Eu decididamente aprendi a lição. Aprendi a lição. Eu aprendi a grande lição, que me preparou tanto que quando se Anantran, eu acho que propositalmente me convidou para aquele caminho, eu vi que aquilo não era o caminho que eu queria para mim. E tive a coragem de dizer a ele, não, sabe? Não, por aí eu não vou. Só vou aonde leva os meus próprios passos, guiado pelo Deus dentro de mim. Para ser mais rigoroso, eu não posso considerar a Atma como Deus, mas como Filho de Deus, presente dentro de mim. Então,
Aí se só daí pode partir o grande ensinamento seguro, então eu procurei ver o que fazer para descobrir isso dentro de mim. Eu procurei ver o que fazer para descobrir isso dentro de mim. E eu sempre disse uma frase chocante a minha vida inteira. Olha, minha gente, quando eu acolher um ensinamento vindo de uma pessoa, eu acolherei porque aquele ensinamento coincide com aquilo que Deus dispensou para mim dentro de mim. Mas eu não aceito nada de ninguém porque é autoridade, sabe? Porque é mestre, porque é isso, porque é aquilo. Ai, meu Deus do céu, eu ouvi isso na Índia de Sri Lanka, ao ponto de que no meu momento final na Índia, na hora em que eu, naquele engarrafamento horroroso, atrasei e o avião já estava ligando as turbinas para levantar voo, e eu vi que eu não tinha embarcado, e eu pedia, implorava a Sri Lanka que me conduzisse até o lugar para despachar as malas. E ele, quieto, tranquilo, sabe? Não saía do lugar do táxi. Ele não saía do lugar. Ele me via assim, totalmente ansioso, nervoso, que eu ia perder a passagem, não tinha mais dinheiro para comprar outra passagem. E ele, naquela calma, não levantou do lugar e me disse assim: por que é que você se dirige a mim como aquele que vai resolver sua vida, o salvador da sua vida? Por que é que você não implora, não invoca, não descobre uma maneira de acessar o grande ser dentro de você? Por quê? Não se levantou do táxi. Atabalhoadamente, eu dei um grito. Um grito, eu digo atabalhoado, porque não era uma coisa consciente como hoje eu faria. Não é. Ou não foi. Foi uma coisa que eu fiz porque eu não tinha saída. Porque vi que aquele homem não saía do táxi. Não se agitava. Praticamente ficou de olho aberto e eu suplicando a ele: vamos despachar essa mala que eu não entendo essa língua, pelo amor de Deus, me ajude. E ele não se levantava do lugar. E aí eu dei aquele grito, sabe? Aquele grito. Um grito, é por isso que eu digo atabalhoado, porque era de desespero. Eu gritei: meu Deus, na maior altura, sabe? Uma coisa tão alta, uma coisa que eu nunca tinha feito isso na minha vida. E, por misericórdia, me aparece um homem defronte de mim, e esse homem não me perguntou nada, meteu a mão no meu bolso, observou o yantra de Mitradeva que estava no meu bolso e disse só uma palavra: Yantram.
uma coisa impressionante. Ali pegou aquelas malas, ele sozinho, um saco de viagem cheio de bugiganga e as duas sacolas que eu vinha trazendo, uma de roupa e outra com os livros que Sianantran me deu, as cópias. E eu fiquei impressionado com isso. Como ele, mesmo com a autoridade do mestre da época, ele não me fez isso. Sianantran, em outra oportunidade, ele me disse: se você quer continuar, meu amigo, se você quer que eu continue seu amigo, você não me confunda com Deus. Caso contrário, eu desapareço da sua vida. Eu fiquei espantado com isso, né? Porque de tudo que eu já li, de outros grandes e famosos autores, eu nunca vi uma pessoa tão corajosa para me dizer: não sou mestre de ninguém, ninguém é discípulo meu. Parafraseando Huberto Holden, que dizia isso: não sou mestre de ninguém, ninguém é discípulo meu. Eu sou apenas uma seta no meio do caminho a indicar a meta. Triste do viandante que olhar para a seta e se deslumbrar com ela, esquecendo da meta. Eu não sou mestre de ninguém, ninguém é discípulo meu. Eu sou apenas uma seta no meio do caminho. Pronto. Irmãos, se Trianantran tem defeito, é óbvio que sim, porque Jesus, que era um avatar, não quis ser chamado por Pedro de bom mestre. Então eu vi um só homem, fora Jesus, ter essa coragem de materializar esse grande ensinamento. O verdadeiro mestre é aquele que ensina o seu discípulo a se libertar dele, o mestre. Minha Nossa Senhora, que grande ensinamento, sabe? É por isso que eu me aventuro nesse momento, mesmo já tendo falado desse assunto, e vendo que esse assunto substitui o conhecimento desse tema e a sua compreensão profunda, substitui qualquer mestre, qualquer livro. Substitui Evangelho, substitui Gita, substitui tudo. É como disse Gita, as Escrituras só têm uma finalidade na vida: ensinar a você que você não precisa dela. Que o próprio Deus está dentro de você. Pronto. Então, eu agora entendo a história da minha vida e ver por que é que eu nem pedi, eu exigia respeito da minha família para o meu jeito de viver. Meu jeito de viver. Eu pedia respeito à minha mãe. Com poucos anos de idade, eu estava com o dedo em riste, dizendo a ela: a senhora tem a obrigação de me respeitar. A senhora tem a obrigação de me respeitar. Eu sou uma pessoa, a senhora é outra. A senhora não pode me obrigar a gostar de viver na rua, namorando, em praia, jogando bola, sei lá o quê.
Não adianta, que eu não vou ser nunca o que vocês querem. Eu vou ser eu mesmo. Vocês me desculpem, eu estou aqui dando esse exemplo de proteção do meu Dharma, porque eu não tenho livro para dizer a vocês, pegue livro tal e estude. Que, por exemplo, o livro Dharma, de Annie Besant, ela define o que é Dharma, mas ela não ensina como descobrir o nosso próprio Dharma. Ela não ensina. É um grande livro, mas fala do que é Dharma. Mas para mim, ouvir o galo cantar sem saber aonde, não tem nenhum valor para mim. Eu só dou valor a quem mata a cobra e mostra o pau. Para mim, este é o valoroso conhecimento. É aquele na qual a gente fala e sabe como operacionalizar o que falou. Então, eu não sei como é que eu não enlouqueci na minha infância. Eu não sei como eu não enlouqueci na minha infância. Eu não sei, porque eu nunca vi tanta cobrança, tanto controle de 7 irmãos, e mais de meu pai, de minha mãe, de minha avó, a me cobrar que eu tivesse um funcionamento semelhante aos outros 7. Não havia jeito. Não havia jeito. Então, irmãos, era tão claro para mim o meu caminho, que até os mundos inferiores, quando eu levei com 7 anos de idade aquele murro na costela, que quebrou a costela, o que eu escutei daquele ser no lado direito da televisão, ele dizia assim, estava minha mãe de um lado, meu pai do outro e eu aqui no meio. E eu disse para meu pai, ali na televisão tem um homem do lado direito. Olha, o homem está com a cara de tanta da raiva de mim. Ele disse, que homem é esse, menino? Que você não está vendo nada? Ele disse isso, meu pai, de lado da televisão tem um homem. Aí aquela criatura saiu de lá da televisão, do lado direito da televisão, numa velocidade enorme, e me deu um murro nessa costela que ainda hoje está aqui o calo ósseo da costela que eu quebrei e fui para o hospital. E sabe o que é que a criatura pronunciou? Na hora que me deu o murro, você não vai seguir esse caminho. E eu perguntei a meu pai. Meu pai, ele disse que não é para eu seguir esse caminho. Que caminho? Repare que essa questão de Dharma estava tão definido na minha vida que aquela criatura falava de um caminho que eu não tinha consciência desse caminho. Mas na prática da vida, eu demonstrava a todo mundo que tinha um caminho. Mas eu achava que aquilo era normal. Defender seu caminho. Defender seu jeito próprio de ser. Eu defendia. Ao ponto daquele ser da sombra dizer, você não vai seguir o caminho. E eu sabia lá que caminho era esse que ele se referia. Mas o caminho já estava definido. Eu já tinha definido ele
Eu já tinha definido esse caminho. Eu apanhava da minha mãe e de meu pai para fazer isso e aquilo. E eu dizia, eu prefiro apanhar, mas eu não sigo. Sigo de jeito nenhum. Minha mãe dizia que eu tinha um gênio de jararaca. Jararaca é uma cobra que, reparei, que expressão ela usou para me definir. Você tem um gênio de jararaca. Por quê, minha mãe? Que jararaca é uma cobra bem pequenininha, que não há no mundo quem faça essa cobra correr. Você chega com a vara, bata numa jararaca, ela fica toda achatada assim, ó. Mas dali ela não sai, ela não tem medo de ninguém. Tem medo de jeito nenhum. Aí eu compreendi porque minha mãe dizia que eu tinha gênio de jararaca. É porque eu não saía do lugar. Podia ser a mais alta autoridade. Eu tinha um tio que era o pai da minha família, que ele era irmão de meu pai, mas ele dava conselho a todos os irmãos. E meu pai contratou o tio Barreto para vir me dar conselho. Virgem, que conselhos absurdos que eu achei que ele veio me dar. E ele realmente era uma pessoa interessante. Ele organizou a família toda, ele encaminhou a família toda, mas ele não me encaminhou. E aquilo que ele encaminhou todos os irmãos foi bom para eles. Para mim não era. Ele já começou dizendo, você já percebeu que eu sou um homem rico? Você já viu que eu orientei todos os meus 8 irmãos? Ajudei e encaminhei eles todos na vida, e é com essa autoridade que eu venho a falar a vocês. Tio Barreto, olha, eu não imagino o respeito que eu tenho pelo senhor. Mas o que o senhor está me apontando não me interessa. Eu não quero isso. Eu não quero vitoriar na vida, nesse sentido do senhor. E Barreto, eu quero um dia dizer, eu venci a mim mesmo. Tudo aquilo que havia de desejo, tudo aquilo que me convidava para ali e para acolá, eu quero aprender a isso. É como dizer não a mim mesmo e a todo mundo que me rodeia. Então, desculpe porque eu tenho a impressão que eu estou assim. Tenho a impressão que o que eu estou sentindo agora, ou a vontade que eu estou nesse instante de que vocês progridam, que vocês avancem, e avancem nesse sentido de se encontrar, eu acho que se eu pedir a palavra aí a vocês agora, apesar de toda a simplicidade que eu falei, porque não rebusquei nada, não compliquei nada, não fui barroco nas minhas intelecções, sabe? Não me enchi de rococó para explicar a vocês nada disso. Muito pelo contrário. Eu estou aqui vigilante para ser simples. Eu assim, porque não dá tempo, porque eu tenho uma reunião agora, e eu estou desejoso de fazer essa reunião, sabe? Eu não posso mais continuar, mas espero ter dado assim. Olhe bem, viu? O único com autoridade para lhe levar ao contato com o coração, o único, viu?
O único com autoridade para lhe levar ao coração não sou eu, nem ninguém. É o seu Dharma. Então, quem lhe conduzirá aos 4 Purusharthas de sua síntese é Dharma. Então, como é que você pode ter esperança de contatar com os poderes de Deus dentro de você, se você não respeita essa coisa tão, digamos, palpável, que é o seu Dharma? Como é? Eu escutei isso de Seanantran na Índia. É o único mestre que tem autoridade para lhe levar até o coração. É Dharma. Eu digo assim, acordem, pelo amor de Deus. Acordem, porque Dharma é o único que nos protege daquilo que nós assistimos na última reunião. As forças azúricas, as forças arimânicas, as forças inferiores, que atuam na vida de todos os seres e que alguns se especializam na arte de ignorar. E nada mais fazem do que facilitar a atuação dessas forças em suas próprias vidas. Quando eu passei aquele filme para vocês, foi para mostrar como nós somos incapazes de nos proteger. Que estamos na vida como uma criança, sem saber discernir o que é e o que não é uma influência externa, inteligente, que conduz nossa vida sem a gente nem saber que está sendo instrumento. Então, é muito chocante aquele filme, mas eu não tenho nenhum receio da crítica que vocês possam fazer. Mas eu tenho a impressão que o autor daquele filme foi eu. E a minha luta, eu sei que não fui eu o autor, mas eu nunca vi uma coisa daquela. As frases, as intelecções que a criatura fazia, é tudo que eu tenho advertido nessa vida. E como as pessoas não estão objetivamente contatando, nunca me escutam. Só escutam na hora da destruição. Na hora da destruição é que vão me escutar. E meu interesse, que é totalmente impessoal, é de acordar as pessoas, sabe? E sei que a única, é como disse Trianantran no artigo dele, a genuína liberdade. Olha o nome do artigo. A genuína liberdade, que ele define Dharma como o único sentido de autoproteção do ser em nós. Se esse Dharma não é descoberto, se esse Dharma não é descoberto, como é que eu posso ensinar nada? Porque para as coisas subjetivas, vocês vão me pedir prova. E o único com capacidade de dar a vocês lucidez para vocês discernirem é Dharma. Eu, por mais que me esforce, só Deus é quem sabe o que eu estou passando aqui agora para transmitir isso a vocês. Mas eu não vou conseguir. Quem vai dar a vocês esse discernimento
esse poder de discriminar o que é do que não é Dharma. É por isso que Sri Anantran diz que ele é o único autorizado a nos levar ao coração. Não existe Dharma maior nem melhor do que aquele que Deus escolheu para mim. Eu não me comparo a nada nem a ninguém. Eu tenho essa consciência de que a coisa mais excelente da minha vida é Dharma. Não me interessa se o de algum de vocês aí é superior ao meu. Não me interessa. Eu, peremptoriamente, não quero como condutor de minha vida o Dharma de ninguém. Ainda que eu reconheça que é superior. Mas eu tenho absolutamente que o único a me conduzir na vida à meta indigitada é o meu Dharma. Eu tenho essa certeza. Isso eu aprendi na vida. Isso eu aprendi na vida. Isso eu aprendi na vida. Então, eu vou ter que terminar, porque a reunião falta poucos minutos para iniciar a outra reunião. Se ofendi algum de vocês com esses conceitos, eu não tenho o que fazer. Eu só quero ter certeza de uma coisa, é que eu estou, por amor, falando desse assunto. Porque se eu não tivesse com amor no coração, eu não teria coragem de falar disso. Que eu saberia que eu poderia estar ofendendo alguém. Mas, nesse estado que eu estou aqui agora, não me importa se eu vou ofender. O que me importa é a minha intenção de religar vocês a única coisa que vocês nunca devem perder de vista. O Filho de Deus dentro de vocês. Pronto. Então, é isso. Tenham paciência. Na próxima semana a gente continua, eu dou a palavra a vocês, mas é bom também porque vocês têm uma semana para pensar e aí vocês falarão de novo. Boa noite vocês, namastê.